mas bem ali próximo. Está sendo ultrapassado pelo Atlético, que vai vencendo então a sua partida, mas não foi ultrapassado pelo Bahia. A gente está vendo aí o gol do Berril com assistência do Everton Ribeiro. Antero, a jogada começa com o Diego, passa pelo Everton. Eu fiquei na dúvida se foi assistência mesmo ou se ele quis chutar. Vamos ver? Vamos lá. Ali, talvez, vai, vamos dar um mérito para ele. Vamos ver, ó, jogada... o Diego, toque do Diego pro Everton. Acho que foi um chute aí, não? Eu fiquei mais com... Não, se bem que ele olha, né? Ele olha pro Berril. Daqui a pouco o Cícero Melo vai trazer a palavra, então, dos personagens do jogo pra gente. Mais uma vitória importante, um primeiro tempo muito enrolado com o jogador expulso do Bahia. O Lucas... Não foi o Lucas? Não, a expulsão, na verdade, cretina. Ele já tinha amarelo, aí numa jogada meio de campo. Ganha, dividida, e depois dá um chute no Guerreiro na cara do juiz. Aí não pode. Aí o Bahia precisou tirar o Vinícius, colocou o Rodrigo Becão, então o Bahia com um jogador a menos desde os 30 minutos mais ou menos da primeira etapa. Vinícius Júnior entrou, o William Arão sai para a entrada também do Berril e é aí que o Flamengo consegue o gol da vitória. Sim, e tinha que ter uma postura mais ofensiva mesmo, já com um jogador a mais, né? E acabou se dando bem com essa opção. Próxima rodada muito interessante, porque a gente vai ter o confronto no próximo domingo entre Flamengo e São Paulo, no Rio de Janeiro, Antero. Sim, são jogos importantes. São Paulo também tem compromisso complicado, Palmeiras também. O Palmeiras recebe o Grêmio, não é isso? Palmeiras e Grêmio. Então, um jogo no Pacaembu, não será no Allianz Parque, porque tem show. Então, mas a gente vai cair no lugar comum de sempre, Bruno, dos... jogos importantes, jogos decisivos, jogos que não se permitem perder 3 pontos. Agora, alguns, por exemplo, nós pega o Flamengo embalado, pegando um tricolor já mais assustado. Então, é um risco para ambos, ok. Mas até ela tem tempo, vai. Mas hoje eu cravaria Flamengo no palpitão. E o Corinthians tem 2 rodadas que parecem ser favoráveis, porque o Corinthians joga em casa nas próximas 2 rodadas contra Botafogo e Ponte Preta. Então, aparentemente, 2 bons jogos para o Corinthians. Toda rodada está sendo favorável pela forma como o Corinthians está jogando. A de hoje não era, mas o Corinthians tornou a rodada favorável, não foi assim? Não é? Tudo bem, Mauro? Tudo bem. Vamos ver os melhores momentos da vitória do Flamengo, Mauro? Vamos. Um jogo horroroso. Horroroso? Nossa, que coisa medonha. Olha só. A atuação do Flamengo foi uma das coisas mais vergonhosas que o time poderia proporcionar para a sua torcida pelas circunstâncias do jogo, né? Logo aos 9 minutos a gente vê o Zé Rafael aparecendo, chutando a bola, chutando de fora da área, depois da roubada lá do William Arão. Tem mais Bahia, olha só, aos 20 minutos a gente está vendo aí a jogada, o Zé Rafael mais uma vez aparecendo ali pela linha de fundo, ganhando do Rodinei, Mauro, do Vaz, desculpa. Tentando uma cavadinha ali por cima do Thiago. E aí o lance bizarro da partida, o Guerreiro com o Lucas Fonseca. Os dois receberam cartão amarelo e, no caso do defensor do tricolor, acabou recebendo o segundo amarelo e assim foi expulso. Merecido. Não é? Ele já tinha amarelo, o Guerreiro levou cartão pela discussão, né? Merecido. O Lucas pelo conjunto da obra, né? Ele fez uma falta, olha a falta que ele faz. Ele deixou o pé na barriga do peruano. Na sequência, ele simula... Olha, uma coisa ridícula a simulação. Aí depois teve vindo arranca-rabo dos dois. Então juntou tudo e tomou o cartão. Boa noite, Mauro. Caramba, pô. Salve, Antero. Agora você entra com a bola rolando aqui? Entrou com... Não. Aí, ó, o seguinte. O Lucas, não, foi... Um cara desse tem que ser advertido, não pode. Um jogo complicado. O Bahia numa situação difícil, ser expulso dessa maneira. E se não fosse pelo lance, pela simulação, já dava 2 vermelhos para ele. Ele é péssimo ator. Nova jogada ali do Zé Rafael. Daqui a pouco o Salve vai mostrar pra gente com calma aquele lance, tá? O Guerreiro e aí o Alione puxando o contra-ataque aqui pela esquerda. O William Arão chega, mas o Alione muito bem ali, olha. Dá o passe no centro. Acho que é o único lance. E acaba recebendo novamente. Aí o digno do Bahia, né? Não, Mauro? Você que viu o jogo. No segundo tempo, o Bahia conseguiu criar algumas situações, muito no abafa, mas era o que era possível, né? Desde os 30 minutos de jogo com um homem a menos, muito complicado. Agora, o Flamengo, um time que, depois que passou a ter um homem a mais do que nunca, passou a apelar para cruzamentos, bolas jogadas na área, o chamado jogo aleatório, joga a bola na área, seja o que Deus quiser. O time que não cria, o time que... A gente vai ver o Data ESPN, no começo do jogo até conseguiu mostrar algumas coisas novas ali em relação aos jogos recentes, especialmente pelo Everton Ribeiro.
Aí você vê... Mendonça batendo. Mendonça chutando uma bola que bateu antes no juiz, né? E sobrou para ele na sequência e o Thiago defendeu. O Thiago falhou também em alguns momentos. Inseguro, Mauro? Inseguro. Ou afobado? Inseguro, nitidamente inseguro. Já errou no jogo da Chapecoense. Hoje, novamente, demonstrou insegurança em alguns lances, quase compromete. E o gol também foi um gol meio casual, né? Você vê que o Everton ele passa ou ele chuta? A gente estava nessa dúvida. Eu fiquei na dúvida, achei que ele ia até dar uma olhadinha. Por essa imagem não dá para ver. Ele faz o movimento do chute. Mas o movimento é de chute. E aí a bola... Mas ele olha para o Berril. Olha o William Arão para coroar a atuação medonha dele, né? Esse erro no começo do jogo, né? Foram várias falhas do Arão. O Zé Rafael lutou muito, né? Jogador muito interessante, que está se destacando no campeonato, até porque o time ficou com um homem a menos. Ele e o Alione carregaram o Bahia várias vezes ao campo de ataque, apesar dessa inferioridade numérica por tanto tempo. Agora, o que vai acontecer agora é o seguinte, os dirigentes do Flamengo, que cuidam do futebol, o presidente, o CEO, eles vão olhar para a tabela de classificação, vão ver o Flamengo em terceiro lugar. E vão dizer, nossa, que barato, né? Estamos aqui em terceiro, o trabalho está sendo ótimo. Só que a distância para o líder, Corinthians, é de 9 pontos. É a mesma distância para o Vitória, que está na zona de rebaixamento. O campeonato está muito embolado. Tem um time que desgarrou, que é o Corinthians, e outro que ainda está a uma distância menor em relação a esse líder, que é o Corinthians, que é o Grêmio, mas também ainda à frente dos demais. E não tem que olhar para a tabela de classificação. Então, olhar para a tabela de classificação, uma criança de 5 anos olha. Tem que olhar para o futebol jogado. O Flamengo jogou com um homem a mais muito mais tempo. Um Bahia que vinha de derrotas para o Palmeiras e para o Corinthians, que sofreu 7 gols nesses 2 últimos jogos, né? Perdendo em casa e perdendo aqui em São Paulo. O Bahia, num momento difícil, teve o Jorginho expulso durante o jogo, inclusive seu técnico, jogando tanto tempo com um homem a menos. E o Flamengo, para criar uma situação de gol, foi um parto. Venceu numa jogada absolutamente de sorte, criou muito pouco, foi uma atuação sofrível por um elenco tão caro. O Zé Ricardo ainda preso às suas chamadas convicções, que eu chamo de teimosia, o William Arão, o Márcio Araújo, entre outros. Hoje veio com o Matheus Sávio, que jogou muito mal, saiu depois de entrar o Vinícius Júnior. O garoto tem sido lançado em momentos em que ele tem que decidir. Eu acho que não é para isso. Eu acho que esse menino tem que ganhar cancha, ele tem só 16 anos. Aí ele entrou contra o Sport no momento que tomou o gol. Tudo bem que já estava sendo preparada a substituição momentos antes do Muralha entregar a bola para o Oswaldo e o Sport abriu o placar naquela oportunidade. Hoje entrou também no momento ali para tentar resolver e acaba não rendendo. O Bahia foi um time valente dentro das circunstâncias e o Flamengo um time muito desorganizado. E é curioso, porque o time do Zé Ricardo tinha vários problemas, mas ele não costuma ser desorganizado. Os jogadores têm as suas funções, as coisas funcionam dentro de uma proposta que é muito pouco ambiciosa para o investimento que o Flamengo faz e para a característica dos jogadores, né, que possui hoje. Mas hoje o time foi desorganizado mesmo. E as mudanças que ele fez foram parecidas com aquelas mudanças equivocadas do Renato no jogo mais cedo. O Renato empilhou atacante no time do Grêmio hoje, o Corinthians achou ótimo, né? Aí ele começou, tira lateral, põe atacante, tira volante, põe atacante. Depois ele percebeu que não funcionou, tirou um atacante, Pedro Rocha colocou o Gaston Fernandes para tentar reorganizar o meio campo. Hoje foi assim, pôs o Berril, pôs o Vinícius Júnior, aí alguém vai dizer, não, ele teve sorte, que é um chavão do futebol. Pôs um atacante e ele fez o gol da vitória. Vamos olhar o jogo. O jogo foi muito ruim e a atuação do Flamengo foi pífia. Uma vitória arrancada à fórceps, diante de um adversário fragilizado, que vinha de derrotas seguidas, e que jogou tanto tempo com um homem a menos por conta da tolice do seu zagueiro, que praticamente procurou a expulsão, o Lucas Fonseca. Então, acho que tem que olhar o conjunto da obra. Olhar só para a classificação, você vai ver um retrato que não é exatamente o retrato do que nós vimos em campo. O Thiago Bastos mandou uma mensagem interessante aqui, olha, na hashtag Bebê na Veia. O Flamengo ganhou os últimos jogos pela fragilidade dos adversários. Se enfrentar, por exemplo, o Grêmio ou o Corinthians, não aguenta. Vocês têm essa impressão? Jogando isso aí, não. Não aguenta mesmo. E contra a Chapecoense eu concordo. A goleada foi muito em função também da fragilidade da Chapecoense, um time meio maluco que se abre, se expõe, né? Já tomou 6 do Corinthians, tomou 5 do Flamengo, do Grêmio, aliás, 5 do Flamengo. E hoje, nesse momento, tem a defesa segunda mais vazada. Só o Vasco fica numa situação pior, com 20 gols sofridos. Tomou um gol do Atlético hoje, né? Já tomou um gol, o jogo não acabou. Está com 19 gols sofridos. Ou seja, não é exatamente um adversário que você possa falar, não, mas ganhou do Cruzeiro, num outro momento, o Cruzeiro muito mal. Eu concordo com o fã de esporte. Eu acho que os adversários não ofereceram resistência que outros times certamente oferecerão. Antero, o que grita mais nesse momento? O Flamengo já aparecer na terceira posição ou essa desvantagem para a liderança, como o Mauro destacava? A campanha do Corinthians ela é surpreendente. E aí não vai demérito ao Corinthians, não. É até um elogio, porque todos fazíamos uma previsão mais modesta para o Corinthians, diante do elenco que tem
E em comparação com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético, para ficar só nesses 3 e não citar outros aí, poderia até colocar o Grêmio, até eventualmente o Cruzeiro. Mas a campanha que ele vem fazendo é uma campanha segura, num time que tem limitações, mas sabe o que quer, sabe desempenhar o que o seu técnico deseja, arma. Então, me chama muita atenção a campanha do Corinthians. O Corinthians, a gente fala de tabelas complicadas, tabelas mais favoráveis. O Corinthians é daqueles que estão transformando, daqueles que transformam a tabela em favorável, independentemente do que faça. Então, para mim, chama mais atenção essa campanha do Corinthians, que é evidente, não vai ficar nisso. Uma hora vai sentir, vai oscilar, né? Isso é normal. Mas está acumulando pontos importantes. Agora, do Flamengo, tudo bem, essas vitórias recentes do Flamengo, se não vieram com futebol impecável, mas pelo menos deve servir para dar uma acalmada. Quer dizer, um ambiente que estava muito mais tenso, sobretudo para o lado do treinador, agora dá uma acalmada. Então, o que se espera é que, vindo primeiro essas vitórias, que elas sejam seguidas de uma melhora no futebol. São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo na próxima rodada, no próximo domingo, às 4h. Jogo também bastante interessante e fundamental também para o São Paulo, porque o São Paulo, com os resultados deste domingo, São Paulo é o 16º colocado, é o primeiro fora da zona do rebaixamento, tá? Poderia até ser ultrapassado pelo Bahia, mas não foi. Não sei o que o Mauro pensa, mas o São Paulo já está fazendo um campeonato de coadjuvante, né? Talvez seja esse realmente o campeonato do São Paulo. E só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. E um São Paulo que se modifica muito. E em alguns jogos até tem uma produção boa, mas não um time que não cria situações de gol, pelo menos não tanto como se poderia esperar. Mas para mim é um São Paulo que vai fazer um campeonato para ficar numa posição mediana. A gente já vai ver como é que foi o empate do São Paulo com o Fluminense. Vamos lá para Salvador, porque o técnico Jorginho do Bahia começa a falar e o Cícero Melo acompanha a entrevista coletiva. A gente vai para lá então. Das duas discussões, da sua e da do Lucas Fonseca. Bem, a gente não tem sangue de barata, né? Eu não xinguei o árbitro, eu chateado com o gol que nós tomamos, eu chutei um copinho vazio de água. Por causa dessa atitude, eu fui expulso. A situação do Lucas, infelizmente, ele deixou o pé. A gente depois vendo com mais calma. Eu acho que o primeiro cartão é que foi desnecessário. O árbitro foi muito enérgico o tempo todo, tanto o árbitro quanto o quarto árbitro, que ficava ali o tempo todo. Ele não ficava nunca no banco do Flamengo, sempre no nosso banco e o tempo todo falando com os nossos os jogadores do banco, com a comissão técnica o tempo todo. E fui expulso basicamente por ele. Fizemos um bom jogo, apesar da expulsão do Lucas. Eu acho que a equipe se comportou muito bem. Teve mais chances do que o Flamengo, claras de gol, mesmo com um jogador a menos. Eles tiveram muita dificuldade de entrar na nossa área. A gente conseguiu realmente assim fazer 2 linhas de 4 com o Edgar à frente, depois entrou o Mendoza e depois acabei colocando o Regis para fazer uma dobradinha ali, já que o Alione estava cansado. A gente tinha que ter basicamente 2 homens ali pela lateral. Principalmente no segundo tempo já estava o time muito cansado, eu precisava de um jogador mais descansado. A gente sente muito essa derrota, porque a gente não merecia. A gente sabe que não é muito a questão do merecimento, o futebol, mas a gente tem que colocar a bola lá dentro, não tem acontecido. Agora a gente tem que ter calma, trabalhar essa semana, que é a primeira semana que eu vou ter realmente, as primeiras 2 semanas que nós vamos ter para trabalhar a equipe. Temos um clássico local, importante, né, que a gente precisa sair da zona de rebaixamento. Pelo menos até agora o Atlético estava ganhando fora e a gente entrou na zona de rebaixamento, a não ser que tenha mudado alguma coisa. Jorginho, a gente sente que você tem tido dificuldade com o homem que empurra a bola para dentro. Você, inclusive, no jogo de hoje, puxou o garoto Douglas das divisões de base. Você não está encontrando esta solução
no time do Bahia. Você tem conversado com a diretoria do Bahia sobre isso? Bem, a gente está atento, o Diego Serra a gente conversa constantemente, mas eu não quero de forma nenhuma a responsabilidade é sempre minha como treinador. Eu acho que a gente vai melhorar, a qualquer momento a gente vai fazer os gols que a gente necessita e não podemos depender apenas de um atleta para fazer os gols, né? A gente tem que ter um conjunto de uma forma que todos os jogadores que estão ali, principalmente os jogadores de meio campo para frente, os meias atacantes que jogam de lado, eles têm toda a capacidade, tiveram oportunidade, não conseguimos colocar essa bola para dentro e vamos trabalhar muito para que isso aconteça durante essa semana. Você já citou, a segunda vez que você cita, que vai ter uma semana para trabalhar efetivamente com o elenco. E aproveitando, nessa semana que você vai ter para trabalhar, tem um confronto direto, clássico, local. E o que fazer especificamente para sair da máxima? Jogamos como nunca, mas perdemos como sempre. É muito simples a gente falar dessa forma agora, como você colocou, depois daquilo que a gente viu. Realmente a gente está jogando muito bem, mas precisamos vencer os jogos, a gente precisa sair dessa situação e é muito claro, como comentarista, é isso aí mesmo, né? Fica bem mais simples da gente comentar o que está acontecendo. A nossa equipe está desenvolvendo bem, está criando oportunidades, tem uma movimentação muito boa. Deixa eu completar. Só não foi um tom crítico, não. Só foi um fato que a gente... Não, eu sei. Não, mas eu estou falando assim, é uma realidade e é uma coisa simplista. É o que está acontecendo. A equipe está jogando muito bem, mas a gente não está conseguindo o que é mais importante no futebol, é colocar a bola para dentro. E a gente precisa trabalhar isso. Como eu falei, realmente, eu tenho falado algumas vezes, porque desde que eu cheguei aqui a gente tem jogado segunda e quinta ou domingo e quarta, é o que a gente tem feito. Então, agora nós teremos um tempo maior para trabalhar, a diretoria está bem atenta em relação às necessidades que nós temos. Infelizmente, com a expulsão, a gente não pôde fazer as substituições que eu gostaria. Por exemplo, eu gostaria muito do Regis, inclusive, quando eu pedi para chamar o Regis, que seria o Regis Souza, trouxeram o Regis. Mas o Regis, eu acho que seria uma irresponsabilidade grande minha, porque o Regis é justamente um jogador que agora, essa semana, nós poderemos trabalhar muito bem para que ele possa, inclusive, com possibilidade de iniciar o jogo. Coisa que ele não tinha condições essa semana, a gente via claramente que ele não tinha condições de iniciar uma partida por ainda não estar completamente solto, e é um jogador extremamente importante para a nossa equipe. Mas... nesses momentos que a gente precisa buscar as forças que vêm lá de dentro, não desistir, olhar olho no olho. Eu tenho orgulho desses atletas pelo que eles fizeram hoje. O gol deles foi um acaso e eu quero lembrar mais uma vez, o árbitro nos atrapalhou, inclusive nessa situação, porque ele tomou a frente do Regis, estava mal colocado e o Regis poderia bloquear o chute que foi do Everton Ribeiro e acabou encontrando o Berrio numa situação que ele dominou, uma pancada que ele deu, mas ele conseguiu dominar e o Berrio é muito forte nessa bola cruzada. E mais uma vez o árbitro foi infeliz, né? Olha só, o Jorginho está reclamando então da arbitragem, por isso eu já vou chamar direto o Salve Spínola, que vai trazer para a gente o que o árbitro aprontou na Fonte Nova. Salve. Mau posicionamento, Bruno. Boa noite para você. Boa noite. Mauro, Antero, boa noite ao Fã de Esportes. É o que o Jorginho está reclamando, realmente. Igor Benevenuto, de Minas Gerais, foi o árbitro da partida. Realmente teve várias situações, eu não vi tanto o jogo, o Mauro viu o jogo completo, mas alguns lances que eu estive lá separando para olhar, trazer aqui para o Fã de Esportes. Vamos colocar aqui, ó, com 7 minutos de jogo, já está em uma cobrança de falta para o Bahia, né? O torcedor do Bahia reclamando desse lance aqui, né, Mauro? E o árbitro parando para resolver. É o Lucas Fonseca com o Arão. Vale destacar, nada a marcar nesse momento, porque a bola está parada, a bola não está em jogo. Os dois jogadores se agarrando, tá o Arão com o Lucas Fonseca, o árbitro vai lá e tenta resolver, Lucas Fonseca junto com o Arão, o árbitro dá aquela famosa advertência verbal, não tem que marcar falta. Conduta disciplinar, se é muito exagerado, o árbitro pode até gastar um cartão, mas o melhor é fazer isso mesmo, olha lá. Ir lá, dar uma advertência para os dois, resolver dessa forma. Agora aqui está a expulsão, isso com 25 minutos, a expulsão do preparador de goleiros, que o Jorginho falou ali na coletiva, né? O quarto árbitro, Marcos Vinícius Gomes, e aqui é o assistente Márcio Santiago, ficou o tempo todo no banco, preparador de goleiros, que é uma novidade no Campeonato Brasileiro, que o
preparador de goleiros pode ficar no banco de suplentes. Do Bahia foi expulso. E aqui tem uma imagem muito curiosa que eu quero destacar, né? O momento que sempre se fala, Antero, sobre interferência externa ou não. Aqui é o delegado do jogo, ó. Delegado do jogo. O jogo pegando fogo e ele está ali no telefone, conversando com alguém. É a mulher dele. Hã? É, anotação. Fazendo anotações. Lista do supermercado. Hã? Lista do supermercado na volta. Mas você acha que é o momento, é a hora... E aí, imagina se tem realmente um lance que a arbitragem volta atrás, comunica e pega uma imagem dessa. Aqui é local para trabalhar, né? Aqui não é local para o delegado do jogo ficar telefonando. E aqui está o cartão amarelo para o Lucas Fonseca, mais ou menos uns 24, 25 minutos de jogo, por reclamação. Foi reclamar que essa falta era para cartão amarelo, ele sai para reclamar com o Igor Benevenuto, reclama muito com a arbitragem. Está lá o Lucas Fonseca falando com o Igor Benevenuto, o árbitro sai e chama, depois que o Lucas Fonseca sai do bolo ali, vamos dizer assim, o árbitro vai lá e mostra cartão amarelo por reclamação logo no começo do jogo. E aí tá, muito pouco tempo depois, Jorginho falou que achou exagerado, aí tem essa disputa. Tem várias situações nessa imagem. Essa imagem não é simplesmente analisar se foi falta, se não foi falta, se foi reclamação, não foi reclamação. Primeiro, ele chuta a bola e mantém o movimento do pé, que para mim é desnecessário. Esse movimento no pé do Lucas Fonseca, olha lá, e é o que o Guerreiro vai reclamar com ele, que o Guerreiro foi chutado e o Lucas Fonseca tenta falar que não. O árbitro vai lá, cartão amarelo para o Guerreiro, já sabia que ele tinha, expulsou o Lucas Fonseca, 30 minutos de jogo, alegando que foi na bola. O chute realmente foi na bola, ó. Mas esse movimento é desnecessário. Tá na cara que isso aí tá na cara, só viu? Ele entrou para acertar o Guerreiro. Desnecessário. O cara quis ser o xerifão. Agora, olha lá. Olha lá. Olha lá, esse movimento, olha lá. Não tem... É não querer cuidar. E Antero... O amarelo pro Guerreiro... Pior ainda, Antero. Esse momento aí é demais. Pior ainda. Depois disso, do Dourado, o Guerreiro, num momento, olha lá, ó, o Guerreiro não encosta nele. Dá uma olhada aqui. Parei a imagem no momento certo. O Guerreiro não encosta no Lucas Fonseca e olha a imagem. Opa! Não, mas Salve, você vê, o Jorginho já deu a letra. Né? Ele vai conversar com o jogador. Deu. Foi. Já deu. Primeiro, ele quis ser o xerifão nesse lance inicial que você mostrou com o Arão. Com o Arão. E ainda o juiz falou, calma. Aí ele ficou fazendo... Você pegou muito jogador assim. Tô em casa, tem que assumir a postura do... Aqui quem manda é a gente. Aí vai lá reclamar com o juiz, toma amarelo. Faz uma burrada dessa. Dá um coice no Guerreiro. Isso, Antero, 3 minutos depois de receber o cartão. Salve, o Jorginho está reclamando da arbitragem, mas o caso capital do jogo, onde um jogador é expulso, é por culpa só do jogador. Mas ele admitiu. Ele falou, ele exagerou. Falou, porque assim, Lucas desde exagerou. o começo, o Salve mostrou ali, com 7 minutos ele já estava descontrolado. Sim. Aí depois ele briga de novo com a arbitragem e depois apronta essa. Claro, não dá para reclamar. Aqui... Eu acho até, ele errou, não sei se você concorda. Ele demorou a dar o amarelo, né? O primeiro, ele teve uma certa... O árbitro teve uma certa paciência, condescendência. Porque tem árbitro que aí é exagero, né? O cara começa, qualquer reclamaçãozinha, já puxa o cartão. Gasta o cartão à toa. Exato. Gasta o cartão à toa. Mas ali me pareceu que ele insistiu em falar alguma coisa. A gente não ouve, né? Mas certamente não está falando que a mãe do juiz é linda. Não. E aí continua falando. Chega, né, cara? Não teve efeito. O cara não está falando do senhor professor, o senhor erro. E o juiz já foi legal com ele, aquele que eu gosto, você gosta também, quando conversou com os dois. Sim. Logo no começo. Quando falou, calma, e era gente... cartão pro Guerreiro, Salve? Não. Então, assim... Você acha? Acho que não, hein? O que a gente pode analisar... Você pressionou o professor. Oi? O Antero tá... Assim, o Guerreiro pegou as dores, lógico, né? E aí, ó... De barriga, olha lá, o Guerreiro foi pra cima, né? E a imagem aqui não mostra, né, Mauro? Mas tem um momento antes do cartão amarelo que o Guerreiro realmente vai querer dar uma bronca. Aqui, ou o árbitro daria uma advertência verbal nos dois de novo, porque, Antero, pra mim, o cartão amarelo não foi por aquele chute no Guerreiro. O cartão amarelo é pelo desentendimento do Guerreiro com ele. Então, para mim, ele errou. O cartão amarelo está sendo por isso. Correndo com o cartão na mão amarelo já para dar o resolveu o problema. Ele só deu o cartão depois desse embora. Demorou tudo. Tanto é que ele mostra o cartão para o Guerreiro por conta do entreveiro aqui dos dois. O Guerreiro não fez nada. O relatório ainda não saiu. Se o cara não dá isso no jogo, eu vou também falar, você tá louco? Qual é que é a sua? Mas o Guerreiro fez. E pela simulação só, já não merecia um amarelo? Por aquela simulação ridícula ali? Quando o Guerreiro... Não, aí tem que ser mandado para a Escola de Arte Dramática fazer um curso completo. É muito ruim, né? Pro Telecat? Ou pro não, WWE? essa é o Telecat, mas depois, Não, o Guerreiro não fez nada. O Guerreiro só falou na base do... Pô, cara, qual é a tua? Sim.
E deu para ver até na câmera da transmissão, não só nessa mais fechada, que ele só deu um salto para trás. Foi tão escandaloso que nem precisa ser esse detalhe tão fechado. Você, no momento ali, já deu para ver que ele se jogou. Foi muito nítido, muito bizarro. E aqui está a expulsão do Jorginho. Jorginho falou, né? Jorginho falou aí na coletiva. Está lá o árbitro Marcos Vinícius Gomes, que já deu o 4º árbitro, né? Avisou o Igor Benevenuto foi lá. Jorginho expulso, 30 minutos, segundo tempo. Está lá a expulsão do Jorginho. Vai para o relatório, não vai poder ficar no próximo jogo. Tá aí o Jorginho, saiu, expulso o Jorginho, o seu auxiliar técnico que assumiu. Ficou xingando um monte, viu? Ele ficou xingando um monte. Uma hora deu para ver ele, né, depois, durante o jogo. Se o 4º árbitro ouviu e passar para o árbitro, vai estar no relatório. Se sair o relatório, Bruno, até o término do programa, a gente vai trazer aqui as informações. Você já volta então, tá salvo. Tá, olha, acabou o jogo do Atlético Mineiro, vitória 1-0 do Galo em cima da Chapecoense, gol do Marlone. Daqui a pouco a gente mostra para vocês, o Galo é o 14º colocado. Mauro, tem um data ESPN sobre esse jogo lá na Fonte Nova? Isso, a gente separou com o Renato Rodrigues do data ESPN. Lances do começo do jogo, quando o Flamengo teve até alguns bons momentos com Everton Ribeiro e o Diego. E, assim, o material humano, né, como se diz, é bom para se montar uma tremenda equipe, né? Se o Zé Ricardo vai conseguir, essa é a grande pergunta, ele não está nessa direção nesse momento. Então a gente vê aí, por exemplo, que o Everton Ribeiro, que joga sempre como um meia pela ponta direita, é a sua característica, ele buscou a face central do campo em alguns momentos no começo do jogo. E às vezes até invertendo um pouco com o Diego. Ele vem trabalhar aqui, trabalha junto com o Rodinei. O Diego hoje até recuou muitas vezes para participar até um pouco mais da saída de bola lá atrás. Aqui a gente vê que em alguns momentos eles vão trocar de posições. O Diego vem para a direita, ele vai tentar a jogada mais por dentro, né, o Everton. Esses dois jogadores, evidentemente, têm que se falar bastante, né, tem que trocar passes, eles podem mudar um pouco esse destino. Aí o Flamengo buscando as infiltrações, que é algo que o Flamengo faz muito pouco. O Flamengo é um time que busca o lado do campo, cruza. Isso já é um problema sério que vem desde o ano passado, da reta final do último Campeonato Brasileiro. E aí, quando tentou cruzar, não conseguiu muito sucesso. Aliás, foram 7 cruzamentos no primeiro tempo. Quando eu olhei pela última vez, já tinha 14 no segundo e teve mais alguns. Ou seja, mais que o dobro no segundo tempo. Aí a gente está vendo outra vez essa mudança de posicionamento. O Everton por dentro, o Diego pela direita, o Matheus Sávio lá no lado esquerdo, né? Ou seja, o Diego compensando aqui esse lado quando o Everton se movimenta. Foi até um começo interessante com a movimentação dos dois, com algumas jogadas que começaram a fluir e, evidentemente, com a expectativa com relação ao que eles podem fazer. Olha o Diego se antecipando para recuperar a bola, ele no papel do Everton, o Everton mais centralizado no papel do Diego. E aí, outra vez, a jogada buscando o jogador que se projeta na área, que é uma jogada que o Flamengo tem feito muito pouco, como eu disse. Aí o tiro do Guerreiro já marcado, acaba não dando em nada. Aí o Matheus Sávio fazendo a recuperação da bola. O Matheus jogou no lugar do outro Everton. Do Everton, que está suspenso. Estava suspenso. E agora, novamente por dentro, vai aparecer o Everton Ribeiro. Ele sai lá da ponta e vem trabalhar aqui. Geralmente, os jogadores que o Zé Ricardo usa pelos lados do campo são jogadores rápidos e que jogam no corredor ali, fechando e tentando a jogada de linha de fundo. Com o Everton Ribeiro, ganha a opção de um jogador que sai da direita e vai para o meio. O técnico do Flamengo queria esse jogador com essa característica já há algum tempo. Tentou com o Mancoelho no começo da temporada, o Mancoelho joga mais pela esquerda, não se adaptou muito bem. Expectativa era grande de que ele poderia tentar isso com o Conca, mas antes do Conca estar em condições legais de jogo, legais no sentido, né, físico e técnico, chegou o Everton Ribeiro para fazer exatamente esse papel. Ou seja, o Zé Ricardo não tem nem argumento para reclamar pelo material humano que tem em mãos. Eu queria registrar também a boa atuação do Rodolfo, que, digamos que foi a sua estreia, né? Jogou alguns minutos contra a Chapecoense, foi muito bem, praticamente ganhou todas as bolas, errou só uma jogada no primeiro tempo que ele tentou sair jogando e errou um passe, e inclusive livrou a cara do Rafael Vaz, que quase entregou o ouro no começo do jogo e o Rodolfo conseguiu corrigir, então foi uma boa estreia. Eu acho que a tendência é que o Rodolfo seja titular junto com o Hever, já que o Donati saiu e o Juan, veterano, joga algumas partidas, nem consegue ter uma grande sequência. Se os dois se acertarem, o Flamengo pode ter uma zaga finalmente segura, sem Rafael Vaz, tendo apenas como reserva o jogador do Vasco. Deixa eu dar boa noite pro Léo, que chegou aqui. Daqui a pouco o Léo vai mostrar pra gente como é que foi a vitória do Atlético em cima da Chape. Tudo bem, né, Léo? Boa noite, senhores. Boa noite. 1-0, gol do Marlone. Gol do Marlone, um resultado que é excelente pela circunstância e pela escalação, né? O Roger decide preservar aí alguns jogadores mais experientes que vinham dando muitos sinais de cansaço. O Atlético faz o gol no primeiro tempo e no segundo, praticamente só se defendendo, consegue sair com 3 pontos. E é verdade que o momento é de instabilidade e o campeonato do Atlético até agora decepciona,
mas fez 7 pontos dos últimos 9, né? O problema é que em casa o desempenho é ruim, só ganhou um jogo de 5. Mas, em compensação, ganhou os 2 últimos como visitante, ganhou aqui no Morumbi no fim de semana passado e agora busca os 3 pontos em Chapecó, o que é importante, porque agora vem uma sequência que é uma sequência muito, muito decisiva para a temporada. Botafogo, Copa do Brasil, clássico contra o Cruzeiro no fim de semana, sem o Rafael Carioca suspenso, e depois já tem a viagem para o primeiro jogo com o Jorge Wilstermann. Então, acho que entre conseguir dar um respiro para os titulares, uma situação de perder o goleiro no aquecimento, perder um zagueiro com 4 minutos de jogo e colocar 2 campeões sub-20 para estrear, né? Então, acho que conseguiu, com uma defesa jovem, que teve que lidar com cruzamento na área praticamente durante todo o segundo tempo. É um resultado muito importante e até não era muito planejado, não, porque eram muitas ausências, né? Daqui a pouco a gente vai voltar lá para a Fonte Nova, porque o Zé Ricardo vai falar. Enquanto o técnico do